Alô, alô, você que acompanha o Armarinho, nós já estamos na 5ª temporada, começando ano novo, vida nova, novas metas, e a nossa convidada de hoje veio aqui para ajudar a gente a cumprir uma daquelas metas que a gente sempre coloca na listinha para o ano seguinte. Vamos melhorar a alimentação, vamos fazer exercício, não é isso, Adelaide? Todo ano é isso? Todo ano é isso, Será que olha. esse ano vai? Não sei, mas uma coisa é certa, eu já tô com fome, então nada melhor do que falar, né, sobre alimentação, mas uma boa alimentação. Antes de apresentar a convidada, já sabe o que tem que fazer, né? Assinar o canal, acionar as notificações e seguir o Armarinho nas redes sociais. Óbvio. Curta, compartilhe, comente para que o nosso conteúdo chegue ao máximo possível de pessoas. E aí, roda a vinheta para a gente, na volta, apresentar a convidada. Voltamos e tá aqui, nossa convidada belíssima, querido. E assim, olha, já rola um armarinho antes do Gabriel dar um rec aí nessa gravação. Na verdade, rola uma consulta, né? Que elas chamam as pessoas aqui para fazer uma consulta. Também. Estefânia Costa, publicitária, podcaster, e que ela mudou 100% a trajetória profissional para estudar nutrição. E aí ela vai falar um pouquinho de todo esse universo que cerca, mas principalmente, óbvio, né, sobre essa vida saudável e alimentação e nutrição. Tudo bem, bonita? Bem-vinda! Tudo ótimo. Começar, né, agradecendo o convite de vocês, que são pessoas que eu já conheço, já acompanho desde essa época de publicitária, desde a comunicação, né, como comunicadora. 2 mulheres maravilhosas. E é um prazer estar aqui. Amei o convite. Daí falei, não, pode deixar que eu dou meu jeitinho. Tenho um compromisso, mas estarei lá. O assunto também que muito me interessa. E vamos contar aí um pouquinho sobre essa coisa da trajetória, da mudança de carreira. E, obviamente, das metas, né? Que é o que todo mundo nesse início de ano tá com as metas aí no papel. Agora, bora ver se vai sair desse papel. Aliás, tem tudo a ver com metas, né? Essa coisa de mudar de carreira, essa transição de carreira. Como é que foi isso? De repente, publicitária, eu vou estudar nutrição. Eu falo que a nutrição foi me cativando aos poucos. Eu sempre conto que quando eu tava para fazer 30 anos, né, naquela virada ali pros 30, né, que a gente... Sempre essa coisa de virada de década a gente tem, né? Novos sonhos, novas metas, e aí naquele momento eu me vi assim, que eu não estava com a saúde legal, precisava mudar muita coisa, não estava com a aparência também, assim, aquilo que eu via não estava me agradando, era um período que eu adoecia muito, eu falava que a gripe estava vindo lá na esquina, eu já estava pegando aqui. Então eu falei, não, pera lá, vou fazer uma mudança no meu estilo de vida, porque eu quero fazer a virada dos 30 e tá bem. Queria fazer uma festa, eu nasci dia 31 de dezembro, então não é comum eu comemorar o aniversário numa festa com todos os amigos, né? Sempre tem festa, claro, mas não dessa forma, né? E eu queria fazer essa festa dos 30 e queria estar na minha melhor forma e queria estar bem de saúde. E ali, faltando uns 2 meses, mais ou menos, eu resolvi fazer essa mudança. Tinha um outro desafio do balé, né, que a gente estava conversando, que eu comecei o balé já na vida adulta também. Nesse ano, no final do ano, eu iria me apresentar no Teatro da Paz, Tutu Bandeja, minha primeira apresentação, assim, maior. E eu falei, nossa, eu quero estar bem lá no palco também. E aí foi que deu essa virada de chave. E desde então, eu fui cada vez mais me apaixonando por todos os benefícios que o estilo de vida saudável trouxe para minha vida. E aí, aos poucos, me apaixonando, estudando, lendo, por enquanto só mesmo pro meu dia a dia. Até que chegou um momento, lá em 2019, que eu falei assim, tô fazendo nada, vou estudar. Na época, né, era assessora de comunicação de um instituto de pesquisa, tinha, sim, uma demanda muito grande ali, mas me deu aquela coisa, né, de falar, vou estudar nutrição. E olha que a vida toda eu sempre falei que eu não me via na área da saúde, que eu não gostava de doença. Uma família de comunicadores, família toda de comunicadores, né? E realmente, assim, estudar publicidade não só foi uma questão de estar ali naquela família, mas realmente foi uma paixão e continua sendo, né? Porque hoje eu acabo usando também a publicidade. Então, eu falo assim, não é nem tanto uma virada, às vezes, né? Eu não deixei para trás, eu continuo trazendo todo esse meu ensinamento. A gente vai trazendo mesmo essa trajetória na bagagem da gente, né? Todo o nosso aprendizado. E aí, resolvi estudar para ver como que ia ser.
fui me encantando, me encantando. Logo no primeiro semestre eu já fui participar de um congresso lá em São Paulo, tema longevidade. Quando eu vi tudo aquilo ali, eu falei, meu Deus. Muito me interessa esse tema, muito me interessa o que esse nos tema. interessa. Mas antes disso, eu queria uma definição. Falaste aí sobre estilo de vida saudável. O que caracteriza um estilo de vida saudável? Pra mim, eu falo muito que é viver no equilíbrio. E esse equilíbrio não quer dizer que o tempo todo a gente vai estar balanceadinha. Tem momentos que a gente vai estar um pouquinho puxando mais pra um lado, mas aí tem outros que a gente tem que Festas voltar. de fim de ano, né? Exatamente. O famoso pé na jaca. De vez em quando vai, mas já volta, né? Como diz o povo, joga o balde, busca o balde. Tem momentos que na vida da gente a gente precisa focar mais no trabalho e às vezes acaba não conseguindo encaixar uma rotina tão legal de treino como a gente sabe que precisa ser, não consegue encaixar a alimentação tão perfeitinha como a gente sabe, mas vai tentando fazer uma coisa ou outra e sempre que possível volta de novo para ter O ideal esse seria o quê? equilíbrio, O né? ideal a gente pensar, óbvio, que né, a gente ouve isso a vida toda, que a pessoa pratica exercícios físicos, Sim, né, que pode ser uma, regularmente. né, regularmente a gente está falando o quê? 2, 3 vezes, você que, né, 2024, olha, eu vou treinar, eu vou caminhar, eu vou nadar, a gente está falando exatamente de qual é a periodicidade. A gente tem algumas recomendações da OMS, né, para isso. Antes tinha aquela coisa do 30 todo dia, e ela aumentou um pouquinho para 40, né? Então, 40 minutos todo dia de um exercício moderado a intenso, ou seja, também não é só para chegar lá na musculação e faz um exercício e fica meia hora no celular. Não, é para fazer pesadinho, né? Ou, porque tem uma totalidade de minutos, então poderia diminuir um pouquinho mais se for 1 hora, pelo menos aí uns 5 dias na semana, realmente. Nossa, é puxado, Eu tô já, tô devendo, já tô reprovando. E a gente tem que pensar também que hoje a gente fala que mesmo quem tá praticando atividade física não deixa de estar no sedentarismo, né? Porque a gente trabalha o dia todo muitas vezes sentados, a gente pega carro para todo lugar, a gente não quer mais saber de subir uma escada, é elevador. Então, no geral, às vezes é só esse momento da academia que a gente tem para movimentar o corpo. E aí, mesmo assim, a gente deixa de ir, né? E aí, quando eu trago isso, academia, quando claro, eu trago né? isso para alimentação, a gente está falando o quê? Não consumir tanta gordura, né? Não se abraçar com açúcar, né? Que é esse Exatamente. grande mal, essa grande droga 100% liberada e que a gente desde muito cedo começa a consumir. Sim. É por aí. Infelizmente. Essas recomendações, elas continuam. Aquelas que a gente ouviu, elas continuam. A vida toda que a gente deixa de fazer, né? A gente tem também a nomenclatura, né? Que são os ultraprocessados e processados. Então, esses tipos de alimento, eles não devem fazer parte da nossa rotina, principalmente os ultraprocessados. Uma vez na vida, eu falo, né? Você olha, uma vez no ano que tu come esse biscoito, beleza. Mas não é pra estar semanalmente, com uma frequência. Então, tudo aquilo que a gente chama de industrializado, mas principalmente aquilo que, quando a gente vai ler no rótulo, às vezes a gente não consegue nem definir como alimento. Porque tem tanto nome estranho que o alimento em si passou longe. Se a gente for ler um rótulo de um miojo, por exemplo, não vai ter comida ali. Né? Vai ter uma grande maioria nome de produto químico mesmo, né? Então, são alimentos que não devem... miojo. Eu não gosto. Esse adoro. Pecado eu não cometo. Esse Cheirinho pecado eu não... de miojo. Faz um macarrãozinho com temperinho, uma carninha moída, né? Fica mais gostoso. Aquela velha orientação, e eu ouço muito isso, de alguns chefes de cozinha, alguns nutricionistas, que o ideal é que você, inclusive, faça a sua própria comida. Exato. Né? Mas quão desafiador é isso numa rotina, muitas vezes, assim, de jornalistas, ou um profissional liberal, alguém que, né, tem que estar vendendo, de você parar em um determinado momento e você cozinhar, né? Fazer o feijãozinho da casa, o arroz, a tua proteína. Como essa vida louca, a gente vai garantir o mínimo, né, dessa alimentação? É possível essa equação? Essa equação fecha? É complicado, correria, enfim, a gente vive, né, cada vez mais atolado aí, né, na rotina. Mas eu falo assim, que também a gente tem um olhar para nossa saúde. Eu uso muito assim aquela frase de priorizando a minha saúde, colocando a minha saúde em primeiro lugar. Tem até lá no meu filtro, assim, do Instagram. Então, se eu não conseguir tirar um tempinho, às vezes em 1 hora que a gente tira, né, no final de semana, ou se for melhor no dia de semana, enfim, dependendo da rotina da pessoa, já dá para fazer ali um frango desfiado, um arrozinho, um macarrão, deixar uma salada já meio que ok na geladeira, já dá para comer ali por alguns dias, né, os leguminhos de forno que eu amo, aqueles legumes que a gente corta tudo, coloca na assadeira, põe bastante erva,
Pronto, deixa lá e já tá feito. No dia a dia, chegar em casa, fazer algo mais rapidinho também, né? Às vezes uma crepioca, até um sanduíche que seja de um pãozinho, mas que coloque um frango, um ovo. Já dá pra fazer. E às vezes a gente acaba deixando de fazer isso, mas consegue um tempinho pra fazer outras coisas, né? As coisinhas mais gordas aí. Escolher também, às vezes, um delivery mais saudável. Às vezes, tem muita gente que hoje faz marmita também, né? Que trabalha com isso. Então, também é uma forma da gente ajudar o trabalho de outras pessoas. Então, dá sim pra encaixar. Não Qual é seria o sempre prato fácil. ideal? O prato ideal, me diz assim, ó, o prato ideal ele vai ter que alimento e que quantidade? Tá. Eu vou puxar, óbvio, desculpa aí, eu vou puxar essa sardinha pra mim, pra uma mulher 50 a Pra mais, gente. 50 e um pouquinho, Já vai mudando. né? Que tem uma vida corrida, qual seria o prato ideal? O que esse prato precisa ter? Esse prato, independente, né? Normalmente a gente fala aqui, pelo menos metade dele seja com verduras, legumes, e aí entra folhas em geral, e não é só aquele alface, aquele tomate e uma cebola, né? Não, bastante folha, né? Aproveitar os vegetais verdes escuros, né? Que às vezes a gente deixa de colocar, couve, rúcula, agrião. Os legumes, né? Uma porção de legumes. E aí, na outra metade que a gente divide com a proteína, se for proteína animal, né? Se a pessoa for onívora. E aí pode entrar tubérculos, o arroz, ou o feijãozinho entra ali também. Se gosta mais de um tubérculo, uma batata ou um macarrão. Feijão e arroz, É sempre. verdade que Pode, arroz e feijão claro. são São é a vilões. combinação maravilhosa. Tá. Sim, porque se a gente pensar, né, em carboidrato do arroz, de forma bem básica, né, carboidrato do arroz, proteína que tem ali no feijão, a gente já consegue ter uma combinação muito bacana. O que não pode botar aquele feijão cheio de coisa, de condimento, Aquele muito bem charque. gostoso, né, com charque, Aí já paio, começa a ai. complicar, né? Aí olha, Stair, me diz uma coisa. E, por exemplo, hoje a gente ouve, e isso é cada vez mais comum, pessoas que não comem proteína, né? Sim, Na verdade, muito, né, muito. veganos e vegetarianos. Como essas pessoas, nesse caso, por opção mesmo, né? Aí, veganos e vegetarianos. Comem proteína, mas não proteína Não, animal, né? Isso. Animal, para ficar bem claro. Como ela também pode garantir essa alimentação equilibrada quando ela... eu tenho inúmeros amigos, eu mesmo Sim. em algum momento passo, né, alguns dias sem consumir essa proteína. Como garantir essa alimentação também que vai me dar todos os nutrientes que eu preciso, eliminando essa proteína animal? Pois é. O importante é ter um acompanhamento nutricional para que a gente possa realmente organizar e fazer esse equilíbrio dessa rotina alimentar, porque é totalmente viável, a gente sabe, já está mais do que claro isso, que dá sim para seguir uma alimentação vegetariana, vegana, mas tem que ter, né, esse balanceio, vamos dizer assim. As leguminosas são fontes que a gente pode incluir, né? Então, lentilha, o próprio feijão, grão de bico, né? A gente pode colocar aí nesse prato. As sementes também vão trazer micronutrientes legais, que não propriamente de dar proteína, mas micronutrientes também importantes, como, por exemplo, a B12. B12, normalmente, a gente precisa suplementar, né? Para esse perfil de pessoa, porque a grande maioria da fonte é de proteína animal, mas não é também só exclusivamente uma necessidade para quem não consome carne. A gente vê essa carência da B12 também muito em pacientes que comem carne. Tem outras coisinhas que a gente pode colocar também, as próprias oleaginosas também vão deixando esse prato mais rico. Levedura nutricional, não sei se você já viu, se às vezes usa, também é uma fonte legal até mesmo de B12. As proteínas também, que hoje a gente já tem, né? Como o whey protein, hoje a gente tem, né? Proteína vegana, que a gente já pode usar nos lanches. Ou sem sabor, que às vezes dá para enriquecer também um preparo de uma sopa, algo assim. Então, a gente tem várias opções aí para conseguir deixar esse prato realmente mais Comer bem é caro? colorido. Não. Só se a pessoa quiser enfeitar um pouquinho mais, né? Ter umas coisinhas assim. Mas, no geral, não é caro. Até porque é muito isso. A gente acaba dificultando. Mas, no geral, se a gente colocar mais legumes, verduras, frutas, a gente já tá indo no caminho certo. Hoje a gente fala muito da dieta do Mediterrâneo, né? Inclusive, como você tinha colocado, a questão do 50 a mais, enfim, menopausa. É a alimentação que a gente acaba dando como prioridade, né?
mediterrâneo, uma alimentação que mais vem nessa anti-inflamatório. É a dieta que prioriza, é muito plant-based, assim, né? Então, prioriza o que eu falei, frutas, verduras, legumes. Azeite. Os azeite, as Que tá fontes de caríssimo, gordura que tá boa. infelizmente caríssimo agora. Castanhas. Fontes de esse gordura boa, castanhas, azeites, as sementes. Olha, tem muita gente que vai no consultório e fala, come semente? Não. E é tão rico, mas tão rico a gente colocar girassol, gergelim preto, branco, semente de abóbora. E aí, quando eu passo, olha, faz assim, assado, coloca, deixa prontinha a mistura, põe no teu ovo, já dá uma cara, às vezes a pessoa tá meio enjoada do ovo de manhã, põe na salada, já dá um croque-croque, já mastiga mais, o pessoal, no geral, não mastiga, já fica naquela correria, né? E aí todo mundo gosta depois, né? Às vezes fica meio assim, semente, quando come, gosta. Vamos falar um pouquinho Então, agora. tudo isso tá nessa Mediterrâneo. Tem uma área que é de profissional que é muito bagunçada, que é a área da comunicação. Né? Mas tem uma área que é a tua área também, quer dizer, tu escolheste duas que são bem, 100% bagunçado. bem bagunçadas, porque tem muita gente, muito charlatão aí na tua área, né? Influencers, blogueiros, que não têm informação e que estão aí, Sim. né, vendendo milagres. Uhum. E tem o tal do terrorismo nutricional que a gente tem ouvido falar muito. Eu queria que tu comentasses um pouco como é que tu avalias isso. O que é e o que é esse terrorismo nutricional? Tá, sobre os influencers, o que eu vejo hoje, a gente vê cada vez mais os nutricionistas assumindo esse papel, né? Então, talvez eles começaram a prestar atenção. Opa, peraí, tá vindo lá a blogueira falar o que eu poderia estar falando. Então, graças a Deus, hoje eu já vejo uma diminuição desse perfil de pessoas falando, né, sobre o tema. Talvez muita fiscalização também em cima, né? Denúncias, fiscalização. Mas ainda tem muita gente vendendo métodos, né? Os tais dos métodos. Tem método, cápsula milagrosa, tudo isso ainda tem. Mas eu vejo que cada vez mais a população, né, em geral, tá começando a seguir mais, né? Hoje a gente já tem nomes, assim, nutricionistas que já viraram famosos, assim, né? Quando a gente... Porque realmente produzem muito conteúdo, compartilham muito conhecimento, educam, ensinam, né? Que faz parte da profissão do nutricionista também, né? Essa orientação nutricional. Então, isso eu percebo que já tá havendo uma mudança, né? Acho que tem que ter bom senso e a gente também escolher direito de quem é que a gente está buscando informação, né? Antes, quando já estive ali do lado da influência só, né, não era formada, mas eu sempre fiz questão de dar voz. Então, sempre eu chamava a nutricionista, fazia post, pedia para me ajudar em um post, colocava o nome, fazia evento, tudo que eu pudesse para dar nome, realmente, né? Dar espaço para essas pessoas que é quem detém o conhecimento. E qual era a outra pergunta do terrorismo? Também. Aí também tem esse outro lado. Por quê? Ao mesmo tempo que tem muitos profissionais falando sobre os temas, né? Tem os que são da vertente pra cá, os que são do pra cá, agora a moda do doce de leite. Aí tem a vertente da nutrição, que fala que o doce de leite é maravilhoso. Amém, Senhor. Eu como, tenho, adoro. Adoro essa vertente, né? Quero seguir aquela essa que abre à vertente. noite. Com esse nutri aí que eu vou seguir ele. E aí tem os por exemplo, da nutrição funcional, que não, falo, gente, não é a melhor opção. E aí eu vejo que quem sofre na história é o pobre da pessoa que tá ali, né? Querendo buscar informação, porque cada hora vem uma coisa para um lado, para o outro, para lado. Como fazer essa triagem? Quando né? a gente tá aqui, eu, por exemplo, como é que a gente... Eu deveria... a Rita já, né, vai seguir, ela já, o indicador dela tá ali, né? O pré-requisito. Autorizou o doce de leite. O pré-requisito dela já deu esse follow. Mas alguém, eu gosto de doce. Eu gosto, inclusive gosto de doce de leite, mas não sei se eu gostaria de ter todos os dias na minha dieta, por exemplo. Né? No meu pré-treino. Não. Isso eu acho que, sei lá, na sobremesa, numa coisa assim, né? Uma vez ou outra e tal. Mas como alguém que está do outro lado, que abre o seu celular e que recebe essa enxurrada, né, de informação, qual é o critério que essa pessoa deve estabelecer de imediato para dizer assim, poxa, eu devo ir? Obviamente, ela vai visitar um profissional, ela vai marcar uma consulta com um profissional, mas a gente está seguindo diversos perfis. Qual é o critério que tu podes indicar para as pessoas, né? Se a pessoa quer ter uma vida 100% fitness, ou a pessoa quer se manter equilibrada, mas de vez em quando, com a permissão de que vai botar o pé na jaca, essa pessoa sou eu, ou aquela pessoa que já entregou
para Deus e tá só esperando as suas taxas, né, Ai, de meu Deus. colesterol, Subirem de tudo, já glicose, entregou. né? Pois é, eu acho, é complicado, porque assim, a gente vê bons profissionais de fato que acreditam muito naquilo e que tem estudo para um lado e tem bons profissionais do outro lado. Eu acho que é muita questão de identificação também. E aí vai muito dessa coisa das crenças da pessoa e tentando, porque, e óbvio, ver o respaldo que aquele profissional tem. Se é um profissional bom, independente dele estar para os dois lados, apresentar estudos, eu acho que é muito de escolher com quem tu vai te identificar, Há não sabe? muito tempo, tinha um meme que era um bilhetinho do pão pro ovo. Aliás, do ovo pro pão. Querido pão, não se preocupe, eu também já passei por isso. Tudo passa. Tudo Agora ele é o passa. rejeitado. Que o Agora ovo todo tá mundo ama o ovo. O pão estava rejeitado e o ovo não. E É. agora eu tô vendo uma reabilitação do pão. Exatamente. As pessoas já Pode comer pão. Pão é muito. Se eu não comer pão, eu vou ficar tristinha, pode. gente. pãozinho francês de manhã com manteiguinha. Pois é. Ou só um pão integral. Dá pra gente comer Não, um? dá pra ser o francês também. Eu falo assim muito que a minha linha, né, é da questão do que eu falei do equilíbrio até nesse sentido. Então não é que o pão nunca mais vai poder ser comido, não. Dá pra gente colocar o pão, dá pra encaixar, dá. Depende do objetivo dessa pessoa, depende do histórico, né? Ah, não tenho nenhum tipo de intolerância ao glúten, não tenho nenhuma outra condição também que às vezes esse glúten pode ser um pouquinho mais inflamatório. Vamos supor, uma mulher que tem uma endometriose, SOP, esse glúten já não vai fazer um bem ali. Então, será que é a melhor opção para ela? Aí a gente já pensa numa substituição. Mas do contrário, se é uma pessoa que tá ok, que vai usar essa energia ali, que vai treinar e tudo, dá para encaixar sim o pãozinho, não tem problema. Eu sempre faço o encaixe do açaí, porque aqui na nossa terra, Meu né? Deus, Meu Deus do tirar céu. meu Eu açaí. ia falar sobre isso, sobre o momento comida paraense, né? Que parece que, sei lá, deve ser o terror dos nutricionistas É. também. Como resolve o açaí? Com ou sem açúcar, tenho- com ou sem farinha baguda? Ai, eu tenho uma pergunta que eu envio antes, né? Um questionário pré-consulta para todos os pacientes. Aí tem uma pergunta lá: qual é o alimento que se eu tirar da tua rotina, tu vai querer me matar? Vários respondem o açaí. O que a gente faz? O que eu tento fazer com os pacientes? Eu sempre monto o planejamento alimentar durante a consulta, para que não seja algo que eu inventei da minha cabeça e entreguei lá para ele e ele não vai ter adesão, né? Então, a gente vai montando. Aí eu vou colocando, tá? Quanto é esse açaí? Meio litro por dia. 500 ml, meio litro. Tá, coloco lá. E esse aplicativo, ele já vai me dando calorias, todas as informações. Adoça, coloco açúcar. Quanto? Ai, umas 5 colheres. Morri, gente. A pessoa todo dia meio litro de açaí com 5 colheres Olha, em de minha açúcar. defesa, eu tem, quero viu? dizer que eu tomo meio litro, mas sem açúcar, tá? Olha, meu Deus, essa todo é dia. paraense raiz. Praticamente. Aí tem a farinha de tapioca ou baguda? Tem. Baguda. Quanto? Deixo do lado e vou colocando pra ficar crocante, né? Não sabe nem quanto a quantidade que coloca. Ai, meu Deus. Tá, vamos colocar. Gente, às vezes chega a 1000 calorias. Só essa combinação. Sem o peixe frito, porque Sim, se a pessoa quando entra no peixe, vai pra 1.200. E às vezes essa é a quantidade que aquela pessoa tá praticamente, né? Um pouco a mais do que isso, pro dia inteiro. Então eu falo, não dá pra isso aqui, tá todo santo dia. O que a gente vai fazer? Vamos diminuir. Dá pra ser de 500, dá pra diminuir pra pelo menos 300? E assim vai, dependendo, óbvio, se o objetivo é emagrecimento, né? Então, tem que ir fazendo esses ajustes. Não dá pra ser como a gente quer todo santo infelizmente, dia, né? dificilmente alguém procura nutricionista e exercício físico pensando só na saúde, né? Em geral, é muito procurando estética, também. né? E eu não acho errado, né? A gente quer estar bem Que também, faz né? parte da saúde, Sim, né? Se sentir sim, bem sim. consigo mesmo. Exatamente. E os remédios para emagrecer? Que também estão sempre em alta, né? Mas agora tem novos. Eu falo assim, que a gente não pode querer nada de milagre de nada, né? Porque nada é milagroso. Não tem um alimento milagroso, nem tem um medicamento milagroso. Tem que ter todo um acompanhamento, tem que ter mudança de estilo de vida. Tem gente que às vezes toma esses remédios que estão em alta, tipo Ozempic, e toma por um tempo, investe, que é caro. Tem um monte de efeito colateral e às vezes não sai do lugar. Porque achou que só aquele medicamento ali ia mudar a vida e não vai mudar. Né? Então tem que sim
Quando esse medicamento é indicado para aquele paciente, o médico, né, que é o médico, obviamente, que tem que fazer essa análise, identificou que você é o paciente para isso, beleza, toma o medicamento. Mas eu falo que ele vai ser como que uma muleta, ele vai te ajudar por um período. Aproveitando esse momento, tem que ter a mudança do estilo de vida, tem que mudar a alimentação. Muita gente fica sem fome, acaba não comendo nada, ou quando come é uma coisa... Isso é péssimo, obviamente, também, né? porque aí os micronutrientes vão lá embaixo, e aí isso vai ter outros impactos. Às vezes, quando dá fome, quer comer besteira, não quer comer algo saudável que está nutrindo o teu corpo, né? Então, quando tira o remédio, volta o peso, porque não teve mudança desse estilo de vida, né? Esté, o que eu percebo, assim, muitos adultos, né, e hoje em dia tem uma expressão que usam muito, que é o tal do paladar infantil, né? Tem muitos adultos que parece assim que eles não se permitem experimentar absolutamente nada novo no prato, é uma Sim. comida extremamente seca, ou então, né, só como aquilo e não estou disposto. Como é que a gente pode... com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, porque tem uma fase na vida que a gente é muito chato para comer. Todo mundo, eu acho. Acho que raramente. Hoje meu filho já é um homem, né, um jovem adulto, mas quando criança ele teve uma fase que era insuportável. E eu dizia, eu tenho inveja das mães que têm filhos que comem bem. Sim. O meu era uma criança chata para comer. Hoje ele já não é um adulto chato, né? Ele experimenta várias coisas, mas ainda põe muito pé na jaca, viu? Tá? Mas já experimenta. Como é que a gente pode fazer com que essa criança, esse jovem, experimente alimentos e saia, sabe, daquela mediocridade alimentar? Vou usar esse termo, né? Que orientações tu dá para ele chegar na vida adulta e não ter tanta resistência? Sim. Né? Para uma mudança, para readequar um cardápio, até para emagrecer, para engordar, porque tem muita gente que também procura um nutricionista muitas vezes, porque quer fazer um regime para poder ganhar alguns quilos e tudo mais. Como é que a gente pode estimular que essa alimentação não seja tão sofrida? Eu acho assim que uma coisa muito bacana que a gente pode fazer é aquilo que a gente estava conversando, de incentivar essa pessoa a cozinhar. Porque quando a gente está cozinhando ali, a gente acaba tendo mais vontade, né? De comer, de provar. Então, cozinhar coisas diferentes, usar um pouquinho mais os temperos, as ervas, sair daquele... que isso acaba incentivando, né? Se não for isso, aí é fazer receitinha que enfia as coisas lá pelo meio, igual de criança mesmo. Hoje a gente tem muita receita que a gente pode fazer que usa, né, os legumes de uma outra forma. Às vezes até numa batida de uma vitamina tu consegue enfiar uma abobrinha, por exemplo, que não vai ter negócio impacto. Que às vezes quando a pessoa descobre que tem aquele determinado ingrediente, ela já começa já sente, a odiar. Né, o cheiro, o gosto, o cheiro já diz que tem. Pois é, só que aí às vezes não vai gerar essa mudança, né? Então realmente assim, a melhor forma que eu vejo é trazer essa pessoa para dentro da cozinha. Muitas vezes tem quem tem esse perfil é que não tem esse costume, né, de cozinhar, acaba recebendo mais essa comida pronta. Então pode ser uma forma realmente de incentivar. Eu tenho amigos que eu convido para almoçar ou para jantar, já me perguntam, é para restaurante saudável? Ele nem vai e já não gosta, assim, já é uma rejeição, porque tem um preconceito, é saudável, né? É ruim. E hoje vezes... a gente tem tantos restaurantes bons, né? Com pratos muito gostosos, saudáveis. Funciona. Tu achas que, por exemplo, eu percebo muito as escolas que tem o dia da alimentação saudável, do lanche saudável. Isso funciona? Isso pode ajudar? As escolas têm isso, eu acho que como uma obrigação também, deixar menos o salgadinho frito à disposição das crianças. Inclusive, eu acho que isso já de fato acontece. Já acontece. Eu ainda não tenho filhos, mas tenho as minhas sobrinhas, que eu acabo acompanhando muito. Na verdade, tenho 13 sobrinhas. A família é grande para todo lado. Mas tenho 2 que eu acabo acompanhando mais, assim, de perto. E tem nutricionista na escolinha delas. Elas têm esses momentos dessa educação. E eu percebo o quanto elas trazem isso para dentro de casa, né? E às vezes passam até mesmo para os pais, né? Então, é base, assim. A escola tá aí para educar também, né? Os pais também têm que ter esse papel, óbvio, mas a escola é essa base, né? Então, elas aprenderem isso e elas vêm falando, tal coisa é saudável, na minha escola não entra biscoito, não posso levar isso. Levo fruta, a professora me disse que tal fruta de cor tal traz tal benefício. Então, isso elas
absorvem bem e repetem e às vezes até percebo a ajuda mudança no no pai, prato. né? No pai, da Sim. mãe também, de alguma forma. Exatamente. A gente falou do açaí, mas eu queria falar porque, enfim, né? A comida paraense que é celebrada nacionalmente, né? O tacacá, que Sim. ganhou o mundo, né, Joelma? Muito grata. Mas a gente tem tacacá, maniçoba, a gente tem, né, Delícias. pescado do rio, peixes do mar. E assim, a gente consome uma quantidade que é considerável também de farinha, Uhum. né? Em um determinado momento eu precisei, na minha vida, abrir mão da farinha. E eu também fiquei muito tristinha. Sem comer a minha farinha, que é de Bragança, não é nem de perto, é de Bragança. É original. É isso. Como esse hábito alimentar de um paraense, né, convicto, assim, como a Rita, que toma esses 500 ml de açaí todos os dias, pode, de repente, não ser tão bacana para que a gente tenha essa alimentação saudável, né? Tem alguma coisa nessa alimentação paraense que ela pode ser um vilão ou não? Pode comer tudo, mas vai depender da porção. Já diria aquele ditado, quem come pouco, come de tudo, um pouco, né? Então, dá para comer. Claro, a nossa culinária é riquíssima. A gente tem não só os pratos em si, mas a riqueza, né, assim, de frutas, das ervas, dos temperos, que isso a gente tem que cada vez mais usar realmente. Pensando nos pratos típicos, realmente, por exemplo, uma maniçoba tem, né, um prato mais calórico, né? Tem a questão das carnes, né, dos condimentos ali, mais gordura, então Embutidos, né? Muitos embutidos, então não é um prato pra gente estar realmente, né, com essa frequência. Óbvio que, igual eu falo pros pacientes, no Sírio, por exemplo, tu não vai te privar de comer a tua maniçoba, mas não dá pra estar todo santo dia. Mas já tem também essa maniçoba mais magrinha, né? Tem, já tem bastante, tem. né? Não A minha meta necessariamente com açaí é vegetariana. tomar todo dia para enjoar. A idade que eu já tô tomando faz 10 anos e ainda não enjoei. Não enjoei. E o tacacá já não tem, assim, tantas calorias, né? Já é o tucupi, o camarão, então já fica mais tranquilo pensando só em calorias, claro. Mas, no geral, é isso. Pensando nos típicos que são mais pesados, né? Vatapá, maniçoba, a gente tem que ter esse cuidado. Mas, em compensação, a gente tem uma riqueza de peixes, que isso a gente pode aproveitar muito. É só pensar no preparo, não fazer ele sempre fritinho, já faz um grelhado, um assado de forno, põe nesse assado bastante ervas, né? Já dá para enriquecer e deixar mais leve também. Mas é aproveitar essa nossa riqueza. Bastante chicóriazinha. Pimenta é bacana Chicória. ou a gente deve evitar? Excesso nunca é bom, mas no geral, assim, colocar um pouquinho lá não vai fazer mal, não. Não sendo excesso, né? Porque tem gente que come muito. Vamos falar agora de mulher para mulher, né? Mulher 50 a mais. Vamos. Quais são as orientações? Assim, eu sei que cada caso é um caso, tem Uhum. situações muito específicas, mas assim, de um modo geral, uma mulher em torno dos 50 que está no climatério ou já na na menopausa, o que a gente deve atentar? Porque realmente fica muito mais difícil, né, manter o peso. Tudo. A gente tudo. tem muita mudança hormonal nesse período e são mudanças que impactam diretamente nesse acúmulo de peso na região abdominal. O cansaço. Nesse cansaço, nessa indisposição. E a gente entende hoje que o período todo, né, do climatério, esse período todo de mudanças, até chegar na menopausa, e depois também, que ainda tem um período pós, isso dura uma década. É tempo, né? Então, Ouviram, meninas? Ouviram? Socorro. Né? Se vocês tiverem sorte, vocês vão envelhecer e é bom ficar atento, porque ninguém quer falar sobre não, isso. Isso. Né? E assim, antes de entrar propriamente dito, é um período muito confuso, né? Que começa a aparecer muita coisa que a gente, né, que a mulher não sabe muito da onde que tá surgindo, muita mudança nas emoções, às vezes um estresse, às vezes uma depressão que vai surgindo, que chega, né, a um ponto de chegar, enfim, evoluir até uma depressão. Os calores, a perda de cabelo. O fogacho, essa perda de cabelo. Só que assim, esse início, muitas vezes você vai fazer um exame e tá tudo normal.
né? O médico normal, né? O médico olha lá e fala, não, tá tudo normal. E a mulher não sabe de onde vem isso. Então, hoje, a gente tem estudado, realmente entendido que alguns sintomas que vão começando, e aí, juntando com essa questão da idade, ali pela faixa dos 40 anos, 40 e pouco, a gente já vai entendendo que já é esse início desse climatério. E aí, já começa a tratar. E a nutrição, ela é essencial, ela é base. E, infelizmente, hoje, a grande maioria das mulheres não sabem o poder que tem a alimentação, a nutrição, em diminuir esses sintomas que vão surgindo. Essa queda de cabelo, essa indisposição, essa baixa de energia, essa tristeza. Que alimentos são nossos aliados nesse momento? A gente tem que pensar numa forma, né, global nessa questão da dieta. Volta aí de novo a tal do Mediterrâneo. Dieta mediterrânea, dieta anti-inflamatória, de novo, bate na tecla, verdura, legumes, vegetais. A gente fala muito das frutas vermelhas, né, dentro tanto da anti-inflamatória quanto lá no Mediterrâneo, e às vezes a gente pensa só que fruta vermelha é o mirtilo, o blueberry, não, nossa melancia que tem aqui, a pitaia, né, o açaí, já entra aí também. Olha aí, já ficou feliz. É por isso que eu mantenho esse meu humor. Não precisa ser os 500 ml todo dia, mas ele já entra também. Jabuticaba, né, lá pro sul, sudeste é mais comum. Enfim, então já dá para colocar aí dentro das folhas, né, a gente olhar também um pouquinho mais para os roxos, repolho roxo, alface roxa, a cebola roxa, né? Então tudo isso, a gente já começar a olhar um pouco para essa dieta como um todo mais anti-inflamatória. E aí, óbvio que não vai entrar os ultraprocessados que a gente falou, o excesso de açúcar, o excesso de gordura ruim, né? Então, isso não entra, né? Os chás, tem muitos chás que ajudam nesse período. Dá pra gente pensar em estratégias, assim, ao longo do dia, esse consumo de água deve aumentar? Sim, né? Porque hoje certeza. As pessoas falam, tem que consumir, tem que beber 3 litros de água, tem que beber 5 litros de água. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu vou viver no banheiro. Tem, mas tem mesmo. Tem que beber muito líquido. Não tem só água, falaste do chá, mas água, chá, shot. Tem uns suchás que faz também, que ajuda, né? Depois eu passo as receitinhas. Nesses fogachos. E para libido? Então, marca peruana, fala em libido, já me lembro logo dela, que também pode entrar. Marca peruana? Marca peruana. A gente pode colocar como um pozinho no shot, pode comprar em cápsula. E vende em farmácia vende muito casas de produtos naturais. E tem muito estudo científico que ela ajuda nesse período também. Até mesmo para a questão de ganho de massa muscular, tem estudos também que ela já mostra ali que ela dá uma ajudinha. Então, nesse período de menopausa, nesse período que baixa a libido, ajuda. Outras coisas, cacau. Olha, boa, cacau. Chocolate. Se for os 70% para cima, que vão ter mais esse cacau. Mas, por exemplo, final da tarde, fazer uma vitamina, por exemplo, né? Uma banana com cacau em pó, com canela, vai ajudar. Essa dica é ajudar boa. Para a noite. E aí, ele vai ajudar ali no triptofano, que ajuda no sono. Um chazinho mais calmante para esse finalzinho de tarde também, que às vezes a gente tá querendo tomar café, esse horário, né? Tem gente que ainda tá no café de não, eu tomo e durmo super bem. Mas às vezes esse sono não tá tão bom assim, não tá. E sono também, essa questão de modular o sono é importantíssimo nessa fase também. Então, já entrar um chazinho, uma passiflora ali nesse final da tarde, para depois ir dormir bem. Jantar cedo, que é uma coisa também que a gente acaba deixando de fazer. A digestão também é super importante nesse processo todo. Então, ali, o ideal, mundo perfeito, que a gente conseguisse jantar até por volta de 19 horas. Mundo perfeito. E aí, perto de dormir, você comeria mais alguma coisa ou beberia alguma coisa? Às vezes dá pra entrar uma frutinha, uma quantidade pequena, o próprio abacate, que já tem essa gordura boa, kiwi, que ajuda muito no sono também. Ela falando aí parece tão fácil, né? Por que a pois gente... né? Que parece fácil. E assim, tentar ir encaixando uma coisinha ou outra, né? Às vezes a gente não consegue mudar tudo, mas vai encaixando uma coisinha ou outra. Porque daqui a pouco a gente já vai pedir uma pizza, né? Minha santa. Óleos essenciais também ajudam. Mas a gente vai pedir uma pizza com bastante rúcula. Isso, bastante marguerita rúcula, é boa. Marguerita, né? Massa bem fininha. São as trocas, né, que a gente vai fazendo. Ao invés de pedir uma carregada de catupiry e bacon, não, pede a marguerita. Borda fininha, bem fininha, já melhora. Eu fiz essa aula.
Mas é assim, tem muita coisa que dá pra fazer nesse período do climatério, da menopausa. E não é que dá, é que tem que fazer. Mesmo quando o tratamento medicamentoso, né, reposição hormonal, não é uma obrigatoriedade. Tem mulheres que não vão precisar fazer, mas ajustar a alimentação e o estilo de vida como um todo, que aí entra exercício, cuidar da mente, fazer uma yoga, outras coisas que a pessoa gosta de fazer que acalme um pouquinho a mente. Atividades ao ar livre. Tudo isso, ter esse contato com a natureza. Então, tudo isso aí, todas essas mudanças vão ajudar muito a diminuir esses sintomas aí desse período. Eu vou continuar na minha consulta, tá? Mas A minha irmã está para ficar louca. Porque a minha sobrinha de 4 anos e meio simplesmente não come. Ai, meu Deus. Não quer comer nada. Assim, tem uma fase que a criança não quer comer? Isso é normal ou já tem que olhar com atenção assim? Tem que olhar com atenção, porque não pode deixar ficar sem comer ou comer coisas, né, muito específicas, que às vezes só quero batatinha frita, só quero farofa. Porque baixa nutriente. Só quer coxinha. E aí baixa nutriente que vai a tia, impactar essa influência era a diretamente. tia. Minha nossa. Liga pra irmã. Liga pra irmã, tá tudo explicado aqui. Vai impactar diretamente no crescimento, no desenvolvimento neurológico, né? É uma fase muito importante, essa fase mais novinho, né? Da infância como um todo. Então, não pode deixar prolongar. Aí tem que procurar nutricionistas, que hoje a gente tem várias e muito boas aqui em Belém, focadas em nutrição infantil. Hoje a gente já vê dentro da nutrição algo parecido ali, vamos dizer assim, com essa divisão da área médica, vamos dizer. Então, hoje a gente já vê nutricionista cada vez mais nichando. Então, tem profissionais, por exemplo, que focaram 100% em saúde da mulher, 50 mais, 40 mais, né? Na verdade, que aí já pega desde o climatério, menopausa. Aí tem outras que já focam na endometriose, na SOP. Tem outras que já vão focar só nesse período de introdução alimentar e em primeira infância. Isso é bacana, eu acho bem legal, porque aí cada vez mais aquele profissional vai entendendo mais, assim, desse foco, né? Olha, o importante é que você não precisa largar sua profissão e estudar nutrição, né, para poder comer melhor. É menos complicado do que a gente imagina. Isso é óbvio. Eu acho que a gente às vezes fica muito agarrado a determinados hábitos, né, que historicamente já não estão nos fazendo bem. E a gente insiste, quando na verdade você tem que buscar um profissional. A ciência está aí para nos ajudar, né? E transformar essa vida melhor nesse sentido e com muito mais longevidade, né? Mas ter qualidade de vida, né? Justamente. Estefânia, isso que a gente fala. Que o termo longevidade é exatamente isso, né? A gente viver simplesmente até os 100 anos e estar prostrado lá numa cama. Não, é a gente viver mas com saúde. E eu acho que é muito ter a mudança do olhar, né? Eu até falo assim, às vezes, a pessoa, mas eu não gosto de treinar. Eu falo, olha, sabe o que eu faço? Quando eu acordo cedo para ir treinar, que eu estou lá na minha corrida, o que eu faço? Eu tento mudar esse olhar. Eu tô sofrendo. Não. Gente, se eu tô aqui é porque eu estou com saúde, que eu consegui levantar. Se eu tivesse doente, eu não poderia ter já ficado deitada lá. As minhas perninhas estão funcionando, então eu tenho que agradecer. Então, é mudar um pouco esse olhar, né? Então, não colocar tanta dificuldade. Não, eu tô fazendo por mim. Se eu não fizer por mim, meu filho, não tem outra pessoa pra fazer. É verdade, né? porque não tem milagre. Vamos fazer por nós. Fazer por E nós. com essa mensagem pra cima que a gente vai encerrar, não é, Adelaide? E o ano tá começando, bora fazer por nós, Bora né? fazer. Tirar essas metas do papel, não é pra chegar lá em Pra dezembro. chegar em Onde é dezembro que a gente te encontra? Além do consultório, nas redes sociais, que você vai seguir alguém, siga alguém que tenha conteúdo relevante, né? E que vai ajudar. Onde é que a gente te encontra? Principalmente no Instagram, @Estefânia Costa. Como é que escreve, Estefânia? Stefania Costa. E aí, por lá, eu vou compartilhando bastante conteúdos e tenho vários projetos agora para 2024. Penso em voltar com a minha temporada de podcast. Também já vou convidar aqui para participarem lá comigo. A gente já faz um bem bolado também. E vários outros projetos, porque realmente é aproveitar, né? A rede social para levar essa boa informação. Que pra pode gente, transformar vidas, né? Para a gente chegar em dezembro de 2024 com outro olhar, né? Exatamente.
de maneira diferente, né? Se cuidando mais. Eu não quero ninguém lá naquele das metas, né? Reduzir 10 quilos. Aí chega no final do ano, risco Agora só 0, falta- reduzir 1. Não. Quando muito, né? É. Olha só, e o que ela não contou aqui é que, obviamente, depois, né? E isso é um conteúdo só para quem tá também nas redes sociais, ela vai fazer, né? Ela deu aqui A várias dicas, receita. vai fazer uma receitinha só para quem segue o Armarinho. Vou Só para as fazer. bonitas também do Armarinho. E para os bonitos, porque a gente tem os seguidores que são bem legais também. Sim, isso mesmo. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Da semana que vem, beijo.